E uma excelente notícia acaba de chegar direto de Brasília. O povo de bem venceu a guerra contra o Banco Master. Vocês vão ver aqui. Olha só o que acabou de sair, pessoal. Realmente o povo brasileiro sabe da verdade e agora o Lula vai ter que se explicar com respeito a esta situação. Nós vamos trazer algo aqui surpreendente que acabou de acontecer, uma grande vitória no caso Master, e quem agradece é a população de bem, principalmente os velhinhos que foram roubados e surrupiados nesse país. E nós vamos mostrar aqui também nesse vídeo que o Gilmar Mendes acaba de sofrer uma derrota vexatória, talvez a pior notícia do ano que ele acabou de ter aqui. Nós vamos trazer essa matéria aqui e ele pulou fora do barco e agora realmente os seus aliados estão de pés e mãos atadas. E também nós vamos mostrar aqui que o secretário dos Estados Unidos ali de Donald Trump, o Marco Rubio, acabou de mandar uma carta bomba para o Flávio Bolsonaro que pode mudar o rumo das coisas. Você vai ver tudo isso aqui e muito mais. Então já se inscreve aqui no canal, pessoal. É de graça, não paga nada. Se inscreva aqui para você ficar bem informado. Vamos para a primeira matéria, com o deputado Gustavo Gaia, que vai trazer essa excelente notícia envolvendo o Banco Master e deu ruim para o Lula. Confira aí a matéria e voltamos em seguida. Cara, essa notícia aqui é boa demais. É muito, mas muito boa. A batalha que nós estamos travando incessantemente nos últimos, 5, 6 meses, nós vencemos. Nós vencemos a batalha. Gente, a gente estava lutando contra uma máquina de desinformação que vocês não têm ideia. As 5 maiores agências do Brasil, influenciadores pagos, a imprensa tentando jogar essa bomba master para cima da direita. Só que agora é oficial. O Brasil sabe do escândalo master e reconhece que quem está envolvido com esse governo é o PT e não a direita. Gente, fizeram todo aquele escândalo imaginário do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para financiar o filme do pai, como se de alguma forma aquilo fosse cair no colo da direita, né? O escândalo do Banco Master. Olha essa pesquisa aqui. Cara, eu tô te falando, nós vencemos. É por isso que eu tô te falando, de novo, calma. Muitas vezes você vai achar que aconteceu algo que é o fim do mundo, mas o povo brasileiro é um povo inteligente. E principalmente, nós, direito, sabemos nos comunicar 1000 vezes melhores do que eles. Entre quem diz saber do caso Master, 54% culpam governo Lula. Gente, 54% culpam o Lula e apenas 29% o governo Bolsonaro. Olha isso daqui. Mesmo essa foi a batalha mais intensa que a gente tem travado nos últimos meses. Intensa. A imprensa do lado deles, as agências, impulsionamento. Gente, eles gastaram milhões com impulsionamento na Meta, que vai para o Facebook, para o Instagram, e a gente venceu. Olha que e venceu de lavada. Primeiro, isso aqui é entre quem sabe. Só que olha só, 86% sabe hoje do escândalo do Banco Master. Em apenas um mês, olha, subiu, hein? Primeiro, 30 de maio, 1º de junho, apenas 54% sabia do escândalo do Banco Master. E agora já é 86%. Quem não sabe, 9%. Ou seja, o Brasil sabe. Todo mundo no Brasil hoje sabe da existência do escândalo do Banco Master, da fraude, do Daniel Worcaro, sabe do que está acontecendo. E das pessoas que sabem, a esmagadora maioria reconhece. Opa, isso aí é coisa do Lula. Isso aí é coisa do PT. Não adianta. Cara, isso aqui, que bomba que foi isso aqui. Essa daqui para mim foi a melhor notícia do dia. Aí nós vamos ver o impacto disso daqui nas próximas pesquisas para a presidência. Aí você vai começar a entender o impacto. O povo não quer mais corrupção, ninguém aguenta essa corrupção. E tá aqui claro, tá escancarado. O governo do Lula é visto como governo associado à maior fraude bancária que o Brasil já viu. Sem falar que a batalha do INSS também nós vencemos. Pesquisas mostraram que a esmagadora maioria reconhece que quem participou do roubo do INSS é o PT, é o Lula, é o filho do Lula, é o irmão do Lula. É o Messias protegendo os ladrões do Lula. É o Dias Toffoli e Gilmar Mendes protegendo os ladrões do INSS. Agora, isso aqui, cara, eu fiquei... Eu sabia que a gente estava ganhando. Eu só não pensei que fosse ser de lavado. O dobro, praticamente, velho.
é praticamente o dobro. Né? O dobro de 29 dá o quê? 57? 58? Nós temos praticamente o dobro. O Brasil reconhece que é o Lula. Fizeram tudo, fizeram escândalo do Dark Horse, tentaram fazer de tudo, do Eduardo Bolsonaro, casa do Eduardo Bolsonaro, não sei o que, fizeram tudo, fizeram um barulho, escarcel. E vai falar a verdade, você assustou também. Você mesmo deve ser, pô, agora acabou a eleição, acabou. Calma, o povo brasileiro tá vendo o que tá acontecendo. O escândalo do Banco Master tem nome, é PT, como todo e qualquer escândalo que o Brasil já viu. Não adianta, eles vieram com aquele papo do Bolsomaster. Rapaz, é Lula Master, é PT Master. E vai vir mais coisas ainda, hein? Vai vir mais coisas ainda, vocês se preparem, porque vai vir mais coisas envolvendo Rui Costa, tá? O pessoal lá da Bahia, do líder do Lula, né? O Jacques Wagner, que acabou de ser demitido para ver se diminuir um pouco o impacto, o desgaste. Mas não adianta, o Brasil acordou, já era. Vitória nossa e os impactos disso virão nas próximas pesquisas. Vamos para cima. Pois é, agora nós temos outra matéria importante. O Deltan Dallagnol, sabe aquele promotor que participou ali da Lava Jato juntamente com Sérgio Moro e acabou colocando o Lula na cadeia, mas depois o STF o descondenou e ele hoje está aí? Pois é, o Gilmar Mendes acabou de sofrer uma derrota vexatória e quem vai contar para nós é o Deltan Dallagnol, aquele mesmo da Lava Jato. Olha o que acabou de acontecer com o Gilmar Mendes, o decano, que já tem tantos anos que está ali no STF, não esperava por essa bomba. Confira aí. A maior derrota da vida do Gilmar Mendes aconteceu. Presta atenção nisso, porque o que eu vou te mostrar agora é como o homem mais poderoso do Brasil perdeu grande parte do seu poder da noite pro dia. E ele está absolutamente transtornado, sem saber como lidar com isso e como conviver com essa nova e dura realidade. Nessa semana, o ministro Gilmar Mendes ele foi ao Roda Viva e ele meteu o pau em meio Supremo. Ele atacou o colega André Mendonça, o presidente do STF Fachin, o TSE. Na superfície, ele ficou parecendo ali um homem forte, dando as cartas, mas foi o contrário. O que você assistiu foi a maior demonstração de fraqueza da carreira dele. E quando eu te mostrar o porquê, não vai ter como você desver. Vem comigo então. Primeiro, bora entender quem que é esse senhor. Gilmar Mendes é o decano do STF, é o ministro mais antigo da casa. Ele está lá desde 2002. Por mais de 20 anos, ele foi o homem mais poderoso daquele tribunal e também do Brasil. É o cara que resolvia tudo no bastidor, que montava a maioria antes do julgamento começar. Um homem assim, ele não precisa de microfone, embora Gilmar ali nunca tenha dispensado um bom holofote, não é mesmo? Agora, quem manda de verdade não precisa ir para a TV para pedir socorro. Então guarda essa pergunta, por que Gilmar precisou ir agora para um programa como Roda Viva, hein? A resposta está no caso Master. A investigação corre na segunda turma do STF, um grupo de 5 ministros e o relator do caso é o ministro André Mendonça. O Gilmar acabou ficando isolado, porque o Toffoli, que é aliado dele ali na turma, se declarou suspeito e nem vota. E aí a maioria da turma está com Mendonça. Fux, Nunes Marques tem votado com ele, deixando o Gilmar isolado, sozinho, numa minoria aí todas as vezes. E aí vem a primeira fraqueza que ficou escancarada, a primeira prova da fraqueza que foi dita pelos próprios especialistas. Existe uma lei, a Lei Orgânica da Magistratura, que proíbe qualquer juiz de lá comentar um processo em andamento ou de falar mal da decisão de um colega fora dos autos. Vale para o juiz da comarca mais perdida do interior e vale para o ministro do STF. Só que o Gilmar Mendes ele nunca respeitou essa regra. Depois da entrevista do Roda Viva, a grande imprensa, que normalmente é cínica, desconfia das intenções, não acredita em boa intenção de ninguém, ela foi atrás de ouvir especialistas que criticaram o Gilmar duramente. Como se isso não tivesse acontecido, gente, não estivesse acontecendo há 20 anos ininterruptos. Mas a gente vê agora sair a crítica, agora saiu a ponta do iceberg para fora, e olha o que apontou uma das professoras que foram ouvidas. O pior das falas do Gilmar Mendes está naquelas passagens em que ele busca antever qual virá a ser a maioria do tribunal. Para tudo e pensa nisso. O ministro que vai à TV prevê quem vai ganhar a votação. Peraí, isso aí é juízo evidente. É mãe de Ná agora? Mãe Gilmar Mendes? Vai jogar tarô agora no plenário? E olha, gente, o que vem agora dá uma ideia do tamanho do estrago. A imprensa inteira virando contra ele de uma vez.
Mas antes deixa eu te dar um recado muito rápido. A minha equipe, ela me mostrou aqui que quase metade de vocês que assistem aos nossos vídeos todos os dias não estão inscritos aqui no canal. Então eu vou pedir rapidamente, se inscreve, clica no sininho, não custa nada para você. Isso faz melhor os vídeos chegarem a você, você conseguir acompanhar o que está acontecendo por aqui com regularidade. Isso aumenta também a nossa voz, a voz da nossa indignação. Aqui a sua casa vai chegar mais longe e você nos ajuda a levar análises para você todos os dias cada vez melhores. Então se inscreve aí, vem comigo, porque agora vem o que importa. Quando o ministro ele perde a queda de braço por dentro e ele vai gritar lá fora na imprensa, acontece o que aconteceu nessa semana. A imprensa, que sempre blindou a STF, se virou contra ele. Olha aqui o editorial do Estadão, que é a opinião oficial de um jornal. Saiu com o título "Um desserviço ao Supremo". Lê aqui comigo o que eles escreveram. O senhor Gilmar Mendes mirou em muitos alvos, mas alvejada foi a dignidade do próprio Supremo. É o jornal aqui dizendo, gente, com todas as letras, que Gilmar feriu a própria corte que ele jura defender. E os juristas, eles foram mais longe. O desembargador Walter Maierovic, que é um nome respeitadíssimo no meio jurídico, ele falou ao Estadão e não sobrou nada pro Gilmar. Olha aqui o que foi que ele falou nessa matéria aqui do Estadão. Garantista seletivo, ou seja, solta os poderosos, mas não as outras pessoas na mesma condição, 2 pesos, 2 medidas, chamou ele de garantista seletivo, ele garante sim os poderosos. No escândalo Vorcaro, espalhou o joio para, num futuro próximo, colherem-se nulidades, com a desmoralização do próprio STF. Repara! Para o jurista, o Gilmar está plantando o caos de propósito para colher nulidade lá na frente. Ele está espalhando o joio para arrancar o trigo junto. E por que toda essa fúria aí? Porque o decano, ele queima a própria reputação desse jeito, dando tantas demonstrações aí de instabilidade emocional. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está mostrando o seu destempero ou seu transtorno em público? Aqui está a parte mais grave. E, de novo, é a imprensa que aponta. A coluna do Estadão, ela escreveu que a defesa do Vorcaro ganha sócios no poder para buscar nulidades. E que essa busca por anular o caso, diz a imprensa, alcançou gabinetes e julgadores do Supremo. Em português claro para você, tem gente de toga lá dentro do Supremo trabalhando para estourar a investigação do Master. E por que o Gilmar entraria nessa? Porque o Master ele mira 2 colegas de turma dele, o Toffoli e o Moraes, que são seus maiores aliados. Salvando o caso do banqueiro, ele salva os seus amigos. Junta tudo aqui comigo. O homem mais poderoso do STF por 20 anos perdeu a turma, foi obrigado a apelar para a televisão e ainda perdeu a imprensa que o protegia. Por isso que eu te disse lá no começo que isso não é força, essa é a maior derrota da vida do Gilmar Mendes. Ele nunca teve tão fraco. E como ele não ganha mais a turma contra Mendonça, ele precisa ir para a imprensa para atacar, para choramingar. Quer chorar, Gilmar? Manda um áudio, viu? A única arma que sobrou para ele é isso aí, é chorar na imprensa. E fica a pergunta agora que mais importa. Quem controla o ministro do STF que age assim? Hoje ninguém. Porque o Conselho Nacional de Justiça ele não alcança os ministros do Supremo. Eles mesmos decidiram que eles estão acima do CNJ. Existe um único freio na Constituição inteira, e ele se chama Senado Federal. É a única casa que pode julgar e afastar o ministro do Supremo. E agora nós temos algo muito interessante para tratar, porque o secretário de Estado dos Estados Unidos, que anda ali do lado do Donald Trump, é o braço direito de Donald Trump, acabou de tirar uma carta da manga e mandou para o Flávio Bolsonaro. Pessoal, a esquerda achou que já estava tudo ganho esse ano e as eleições o Lula ia se reeleger e estava tudo certo e que ninguém ia falar nada. Pois é, olha o que o Marco Rubio acabou de mandar para o Flávio Bolsonaro, que pode causar uma grande reviravolta nas coisas aqui no Brasil, sim. Os Estados Unidos estão de olho no processo aqui no Brasil e olha só o que acabou de chegar. O André Marcília, advogado, jurista, vai mostrar para nós isso aqui. Confira porque isso é importante. Veja só. O Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos e homem forte do Trump, mandou uma carta pessoal para o Flávio Bolsonaro. Essa carta revela 2 coisas. A primeira tá na cara, o tamanho do prestígio do Flávio Bolsonaro com o governo Trump, com o governo norte-americano, algo muitíssimo diferente do que Lula tem hoje em dia. A segunda tá nas entrelinhas e pode ser uma jogada de bastidor capaz de virar o maior trunfo eleitoral do Flávio. Eu vou te mostrar a notícia e depois, claro, vou te mostrar o que está por
por trás, ou o que pode estar por trás dessa notícia. Vamos lá, a notícia é a seguinte, ela foi revelada com exclusividade pela coluna da Malu Gaspar no Globo. O Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, respondeu uma carta, um apelo do Flávio Bolsonaro que ele tinha enviado no início de junho, pedindo que os Estados Unidos não apliquem um novo tarifaço de 25% contra o Brasil. E olha só o que o Rubio respondeu nessa carta revelada pela Malu Gaspar. Ele agradeceu ao Flávio o apoio na decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, chamou de, aspas, generosa uma proposta do Flávio, que foi a de montar uma equipe de transição junto do governo Trump, caso ele, Flávio, seja eleito presidente. Ou seja, o Rubio está tratando claramente o Flávio como um aliado, como um interlocutor de confiança nesse momento pré-eleitoral, algo muitíssimo importante. Pensa só no contraste, né? Pensa em como que o Lula é tratado e como que o Flávio tem sido tratado. O Rubio manda uma carta pessoal escrita ao Flávio Bolsonaro, o Rubio recebe, o Trump recebe, o Vance recebe e o Lula não consegue dar a mão por Trump. O Trump tira a mão quando a mão está perto do Lula e não consegue encontrar-se com ele. É, obviamente, um imenso contraste. E o Flávio ainda, como a gente já revelou aqui no canal, se inscreveu e vai falar no dia 6 de julho sobre esse tarifaço lá nos Estados Unidos, e o governo brasileiro nem isso fez. Não se inscreveu, não mandou ninguém, aliás, mandou uma comissão para ver o que o Flávio vai falar, no lugar de mandar uma comissão para falar junto do Flávio. Mas enfim, a carta também tem um outro lado que a gente precisa aqui contar para vocês não engolirem história torta. O Rubio não deu nenhum refresco em relação ao tarifaço. Disse que essa não é uma questão necessariamente dele, disse que isso está, enfim, sendo visto por outras pessoas e que as diferenças existentes entre Brasil e Estados Unidos hoje são muito relevantes. Ou seja, o que o Rubio está dizendo nessa carta é o seguinte: olha, Flávio, eu te considero meu aliado, você é uma pessoa próxima de mim e de quem eu gosto, mas o governo brasileiro fez do Brasil algo que hoje é intragável, é intolerável, é inabsorvível pelo governo Trump. Ou seja, eu estou próximo de você, Flávio, mas eu estou distante desse Brasil governado pelo Lula. Mas tem um ponto aqui, tem uma entrelinha, tem um bastidor que eu vou te contar. Bom, o ponto aqui é o seguinte: o Rubio, claro, ele não tinha como responder, tudo bem, eu acabo então com o tarifaço. Ele atrapalharia todo mundo. A gente tem ainda uma audiência no dia 6 de julho, ainda há outros passos, então creio que o Rubio fez o certo. Ele não falou, ele não deu um refresco para o tarifaço, porque ele não poderia dar. Se ele fizesse isso, talvez ele fosse incauto com o próprio governo Trump. Portanto, meus caros, não significa nada essa resposta do Rubio em relação ao tarifaço. Pode ser que depois da fala do Flávio, pode ser que depois de toda a burocracia ocorrer, os Estados Unidos, diante dessa aproximação do Flávio e pensando na possibilidade dele ser um próximo presidente, dê um refresco não ao Brasil do Lula, mas ao Brasil que virá caso o Flávio se eleja. Então esse é um ponto importante. Não acho que é uma desesperança essa carta, ao contrário, é um voto de confiança e de parceria que pode resultar ainda esse ano, ainda antes das eleições, em bons frutos em decorrência dessa proximidade do Flávio. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir, claro, de perto essa história. E tem mais, pessoal. Agora nós vamos mostrar, olha só, a Michelle Bolsonaro, logo depois do Jogo do Brasil, o último Jogo do Brasil, ela gravou um vídeo bomba. Um vídeo bomba, metendo o pau no Flávio Bolsonaro, falou um tanto de coisa. É claro, ela estava ali emocionada porque o seu marido ainda está preso. Mas você sabe por que ela gravou esse vídeo? O pessoal ali do Ancapsu, o Peter, vai mostrar para nós agora o real motivo por trás da gravação desse vídeo. E em seguida, é rapidinho, em seguida eu vou mostrar aqui a resposta do Flávio Bolsonaro, porque o Flávio já deu uma resposta de bate-pronto para Michelle Bolsonaro. Veja aí, é rapidinho. Olha só, acabei de ouvir o vídeo da Michelle Bolsonaro, tá? Não tenha dúvida, é um vídeo que, na minha visão, é muito pior do que aquela questão do áudio do Vorcaro e não sei o que lá. É uma situação complicada porque a Michelle tem razão em muita coisa do que ela fala ali, tá? Por outro lado, embora ela tenha razão em muito do que ela fala ali, também existe o ponto de que isso, do ponto de vista de ajudar o Flávio Bolsonaro, ela deu uma pedrada no Flávio Bolsonaro. Então restam algumas dúvidas aí bastante complicadas.
Eu fico me perguntando por que ela fez esse vídeo hoje. Se você ouvir o vídeo dela inteiro, ela reclama de um monte de coisa. Reclama do caso lá do Ceará, do acerto com o Ciro Gomes no Ceará e coisa e tal. E você sabe minha opinião sobre isso, eu já falei sobre isso. Eu não gosto do Ciro Gomes, definitivamente não gosto. Mas eu entendo que política é pragmatismo, né? Mas nada é urgente. Não tem nada que ela falou nesse vídeo que é urgente. Mas vocês sabem o que está acontecendo neste momento? Está acontecendo a decisão do Alexandre de Moraes de tirar o Bolsonaro da prisão domiciliar ou não. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu não descarto a possibilidade dela ter feito esse vídeo exatamente como uma forma de manter o Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Ela está sendo chantageada de alguma forma para fazer isso. Eu não consigo imaginar outra medida. Eu tô dizendo que ela tá mentindo no vídeo? Não, eu acho que ela tá certa na maior parte das coisas que ela falou ali. De fato, eu não duvido que tenha havido... Ela fala muito... Ela reclamou do Flávio, é verdade, mas ela fala muito também de influenciadores que estão vindo dos Estados Unidos, que têm criticado ela, e eu mesmo tenho falado isso. Sempre achei um absurdo esse pessoal que está jogando contra a Michelle Bolsonaro, não tem lógica nenhuma, a Michelle Bolsonaro faz parte do time, é uma pessoa extremamente importante, é a pessoa que está mais próxima do Bolsonaro. Então... eu concordo com praticamente tudo que ela falou ali. A única questão que eu não concordo é por que ela falou isso agora? E aí que me vem a questão. Porque não tem motivo. Vocês pararam pra pensar isso? Não tem motivo. Nada do que ela falou ali foi tipo assim, aconteceu ontem não sei o quê. Não, não aconteceu nada ontem. Não aconteceu nada hoje. Não aconteceu nada essa semana. Essas coisas... E, mais uma vez, eu concordo com tudo que ela falou. Ela tem toda a razão no que ela falou. Eu só não acho que ela tem razão em ter falado isso agora. Mas, de qualquer forma, por que ela falou isto agora? E a minha conclusão disso é que ela está sendo chantageada. Isso é uma forma de que ela conseguiu de tentar manter o Bolsonaro em casa. Ela está preocupada com o Bolsonaro, o que faz sentido. Ela tem essa preocupação com o PL mulher. Eu concordo. Tá? O que ela falou ali, eu concordo com 100% do que a Michelle Bolsonaro falou no discurso dela. Eu só não acho que seria o momento adequado dela falar essas coisas. E será que não é isso? Será que essa não é a questão? Será que não é chantagem? Será que não é uma forma que ela se sentiu pressionada para manter o Jair Bolsonaro em casa? Todo mundo está tratando isso como um vídeo bomba da Michelle. A Michelle destruiu o Bolsonaro. Antes de mais nada, deixa eu deixar claro para vocês. Não acho que isso vai afetar tanto assim o Bolsonaro no final das contas. Por quê? Porque basta a Michelle conversar com o Flávio Bolsonaro vai conversar com a Michelle, eles vão chegar num acordo, vão fazer um vídeo depois dos dois juntos, né, pedindo desculpas e coisa e tal, e acertando tudo. Então eu não acho que isso terá impacto na campanha do Flávio Bolsonaro. Eu sou casado há 16 anos, pai de 2 filhas maravilhosas, nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Eu jamais faria isso com a esposa do meu próprio pai. Eu sempre fui reconhecido pelo meu equilíbrio, educação, respeito com todo mundo, até com os meus adversários políticos. Em nenhum momento eu ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se eu fiz em algum momento, mais uma vez, eu peço desculpas. Tenho respeito por ela, reconheço o trabalho dela no PL Mulher, que bateu recorde de filiação de mulheres, pelo trabalho dela com surdos, com as pessoas com doenças raras, pelo cuidado com meu pai e por tudo que ela representa, sim, para o Brasil. Toda a nossa família está passando por um momento muito difícil. Eu entendo a angústia da Michelle, vendo meu pai ali todos os dias, sofrendo com uma injustiça gigantesca. Eu também sofro muito, mas eu sigo firme. Eu estou viajando o Brasil inteiro, carregando o manto que meu pai me deu, passando dias longe de casa, da minha esposa, das minhas filhas, sem poder orar com elas, sem poder dar um beijo na cabecinha delas antes de dormir. Estou sofrendo várias ameaças de morte e mesmo assim estou aqui focado na missão. Porque eu acredito de verdade que é projeto de Deus para o nosso país. Eu tenho total convicção que todos nós, eu, Michelle, você que está me assistindo, a gente tem o mesmo objetivo, que é o melhor para o nosso país e livrar o Brasil das mãos sujas do PT. É natural que, de vez em quando, a gente enxergue caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Isso acontece nas famílias, nas empresas e também na vida pública. Divergência de estratégia não significa divergência de princípios. A minha família é igual a sua que está me assistindo.
A gente também é de carne e osso. A gente erra, acerta, tem divergências, pensa diferente em alguns pontos, concorda em outros, e vida que segue. O importante é que a gente vai superar e vai seguir em frente juntos. Eu estou cumprindo uma missão designada por Jair Messias Bolsonaro. Todas as minhas decisões sempre são tomadas com o respaldo dele. O Brasil precisa se livrar do Lula e do PT. A gente tem que ter o foco nisso. Bom, a reunião na próxima quarta-feira está mantida para tratar justamente das soluções que a gente vai propor para as mulheres de todo o Brasil, que acordam cedo, trabalham, estudam, cuidam dos filhos e das famílias. E de coração aberto, quero reforçar o convite que eu já tinha feito para a Michelle, justamente porque eu acredito que o diálogo, o respeito e a união vão ser sempre o melhor caminho. Então o convite segue de pé e o coração segue aberto, Michelle, porque a gente tem que focar no nosso Brasil, a gente tem que resgatar o nosso país. E sozinho é muito mais difícil. Preciso de todo mundo junto comigo. Posso contar com você? Um abraço para todo mundo. Fique com Deus. Pois é, pessoal, a minha opinião com respeito a essa situação é só uma. A minha opinião é essa. A Michelle Bolsonaro, ela está emocionada, ela está preocupada com a situação do seu marido, e aí, agora, acabou aí fazendo esse vídeo que chegou numa hora errada, e isso vai atrapalhar as coisas sim para o Flávio Bolsonaro, porque preste atenção, o povo brasileiro é composto em sua maioria pelo eleitorado feminino, as mulheres são em maioria. E agora a Michelle Bolsonaro deveria colocar a mão na consciência e pensar o seguinte, o que ela mais quer? É o bem do seu marido, né? É que Jair Bolsonaro seja livre, é que ele possa andar livremente pelas ruas, é que ele possa voltar a ter um atendimento médico do qual ele precisa, porque ele tem problemas de saúde. E o que ela me faz? Vai direto contra o Flávio Bolsonaro. O caminho mais rápido para a liberdade de Jair Bolsonaro hoje é a eleição de Flávio Bolsonaro. Será que a Michelle Bolsonaro não entende isso? Eu queria que você colocasse aqui nos comentários. Não está na hora dos dois brigarem. E aí alguém deveria, um passarinho azul, um mosquitinho deveria falar isso, pousar lá no ombro dela e falar isso para ela. Pode caçar briga com qualquer pessoa, menos com Flávio Bolsonaro. Por quê? Olha só, pessoal. Vocês acham que o Supremo, o Alexandre de Moraes, vai libertar o Jair Bolsonaro e deixar ele livre, leve e solto? Não. Vocês acham que o Jair Bolsonaro vai viver mais 50, 60 anos para poder cumprir a pena e ficar livre? Também não vai. Vocês acham que o estado de saúde dele vai melhorar da noite para o dia e ele vai ficar cada vez mais jovem, mais forte e vigoroso? Bem provável que não, porque ele já tem mais de 70 anos. Então, qual que é o caminho mais lógico, mais evidente para beneficiar o marido da Michelle Bolsonaro, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro? Seria ajudar o Flávio Bolsonaro a ganhar as eleições, e ele já prometeu, ele é filho do homem, ele já prometeu que no primeiro dia ele vai pegar a caneta BIC e vai assinar ali a anistia dos presos políticos, aí vai libertar o Jair Bolsonaro, aí ele vai poder receber todo o auxílio, todo o atendimento que ele precisa, o estado emocional de saúde dele vai melhorar 300%. Não é possível que a Michelle Bolsonaro não consiga entender isso e agora ela causa esse problema aí com o Flávio. Olha só, pessoal, eu fiz um apanhado dos 5 principais institutos de pesquisa. É claro que muitos aqui vão falar que não acreditam em pesquisa, mas alguns institutos são sérios e alguns apontam realmente aquilo que o povo quer, a ideia do povo. Fiz hoje um apanhado, vou até colocar aqui para você ver, um apanhado dos 5 institutos de pesquisas, os principais, mostrando, é preocupante no mínimo, sabe por quê? Diante dessa briga aí de Michelle Bolsonaro com o Flávio, aí áudio do Vorcar aí com o Flávio, e papá, o que acontece? Em todos os institutos, a média de vantagem que o Lula está tendo sobre o Flávio Bolsonaro é em torno de 4 pontos percentuais. Isso é preocupante. E por que eu estou trazendo esse dado aqui? Porque as pessoas têm que pensar 2 vezes antes de sair falando besteira. Nós estamos num momento crucial onde a direita, o centrão, seja lá quem for, até mesmo Ronaldo Caiado, Romeu Zema, essa turma toda, tem que se unir para poder tirar o Lula,
porque senão ele vai ficar mais 4 anos e o Brasil não merece e não aguenta mais 4 anos de PT pisando no pescoço e na garganta do povo brasileiro. E aí, essa pesquisa aí que você está vendo mostra que hoje, no atual momento que você está vendo esse vídeo, pelo menos agora, está mostrando aí uma vantagem de 4 pontos percentuais. E eu fiz questão de pegar vários institutos para não dizer que o Datafolha puxa para o lado da esquerda, o outro puxa para o lado da direita. Não, eu peguei vários e fiz um apanhado. Isso pode mudar? Tomara que mude. Mas, para isso, a direita tem que se unir e não ficar com esse mimimi, essas briguinhas de família. Não tá na hora disso. Eu acho que a Michelle tem que tratar de cuidar do Jair Bolsonaro e não ficar entrando na política no momento. Se ela já decidiu que não vai sair para senadora, então vá cuidar do Jair Bolsonaro e deixa a bola com Flávio Bolsonaro. Você acha que isso está certo ou não? Coloque aqui os seus comentários aqui embaixo nos comentários, a sua opinião, porque o Brasil precisa de alguém para poder bater de frente com o Lula. Não vai ser o Ronaldo Caiado, não vai ser o Zema, não vai ser nem o Renan Santos, que acabou de chegar agora. É o Flávio Bolsonaro. Você está de acordo? Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal de graça, pessoal, paga nada. Você acredita que tem pessoas que acham que vai pagar alguma coisa? Não paga nada, aqui é de graça. Você se inscreve, você fica bem informado, nos ajuda a chegar aí a 700 mil conservadores, pessoas de direita, pessoas que querem realmente a mudança no Brasil. Então nos ajude, se inscreva aqui, compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família, manda para todo mundo, para que todos possam saber da verdade, tá bom?